Olá, eu chamo-me António Mota, sou escritor e hoje estou aqui para fazer duas coisas. A primeira será apresentar-te este livro que tu já leste, ou já ouviste ler, chamado Os Gatos da Casa Amarela, que foi ilustrado pela Marta Teves, e vou também responder às perguntas que vocês mandaram, e foram muitas perguntas. Então, de que trata Os Gatos da Casa Amarela? Eu nem vou contar a história, porque vocês já a sabem, não é? É uma história de amor, de amizade, entre dois gatos chamados Matias e Mimi e a sua dona, uma senhora muito idosa, chamada Dona Cecília. Vou ver se procuro a Dona Cecília, vocês devem se lembrar dela. Ora, cá está a Dona Cecília, que viviam numa terra pequenina chamada Pedrinha do Sol. Nessa Pedrinha do Sol quase que nada acontecia, porque não tinha pouca gente. Mas um dia a Dona Cecília faz anos. E como ela faz anos, faz muitos anos, faz 100 anos, e fizeram-lhe uma grande festa. Fizeram-lhe uma grande festa e veio muita gente. Fizeram-lhe um bolo com 100 velas. Cantaram-lhes parabéns, fizeram-lhe entrevistas. Juntou-se lá muita gente. E toda a gente ficou a conhecer em todo o mundo quem era a Dona Cecília. Só que depois acabou-se a festa e voltou o silêncio à Pedrinha de Sol. E então um dia aconteceu uma coisa um bocado estranha, um bocado triste. A Dona Cecília não se sentiu lá muito bem e teve que ir para o hospital. Bom, a Dona Cecília gostava muito de tomar chá, está aqui ela a tomar chá. Lá foi ela para o hospital, para ser curada, não é? Só que ficou o Mimi e o Matias ficaram sozinhos e não gostaram nada. O que é que eles fizeram? Puseram-se a caminho e foram ter com a Dona Cecília ao hospital. Mas depois a Dona Cecília disse para eles irem, que ela já não voltava mais à Pedrinha de Sol. Então eles, coitados dos gatos, foram à vida deles. O que é que aconteceu aos gatos? Vocês é que sabem, vocês é que imaginam. O que é que aconteceu à Dona Cecília? Vocês é que sabem, vocês é que imaginam. E Vitória, acaba-se assim esta minha história que foi escrita em 2018, vejam lá. Bom, e era sobre isto que eu queria falar, sobre os gatos da Casa Amarela. Pois agora vou responder às perguntas que me mandaram os alunos das escolas número 1 e número 2 do agrupamento de Abrantes. Vou começar por responder à pergunta que me vem da Escola Básica de Alvega, que diz assim: como se sente quando escreve? Bom, depende dos dias, depende do que estou a fazer. Quando começo a escrever, ou melhor, quando eu ligo o computador, que eu só escrevo em computador, quando eu ligo, ando ali um bocadinho, não sei bem o que é de fazer, depois de repente começo a escrever, sai uma palavra, outra palavra, e as coisas vão saindo. Às vezes escrevo muito rápido, outras vezes escrevo mais devagarinho, às vezes as coisas não correm bem, não correm como eu quero, às vezes fico surpreendido com as ideias que tenho, portanto nunca é nada igual. É exatamente como vocês quando estão a fazer um texto, é igual, não é? É igual. No fim de tudo, faço as coisas, mas fico um bocado desconfiado e porque pergunto, será que eu fiz bem? Será que não podia fazer melhor? Às vezes fico contente e digo, bem, isto está bem. Mas depois no dia seguinte volto e leio e digo, isto não está tão bem. Pronto, e é assim que fazemos. Respondi? Ok. Então agora vou responder à pergunta que vem dos meninos do Jardim de Infância de Alvega. Olá! Então a pergunta que me fazem é a seguinte:
Por que é que os gatos saíram de casa? Pois é, os gatos saíram de casa porque não estavam nada contentes. Eles sentiram-se de repente muito sozinhos e, claro, tiveram muitas saudades da sua dona. E é por isso que eles saíram de casa, não é? Era assim que vocês estavam a pensar, não é? Eu acho que sim. Bem, mas se pensar de outra forma também está bem. Agora vou responder à pergunta da escola básica Maria Lucília Moita. E esta pergunta é um bocado complicada, que diz assim: onde procura inspiração para escrever as suas obras? Pois fazem muitas vezes essa pergunta. Se eu soubesse onde está a inspiração, eu ia lá buscar, comprava litros de inspiração, toneladas de inspiração. Pois é, mas eu nunca encontrei inspiração em lado nenhum. Inspiração, eu acho que existe pouquinho. E se existe, é muito rara. Só quando estamos a trabalhar é que a inspiração aparece. Estão a perceber? Se eu me puser aí sentado, assim, debaixo de uma árvore, com os olhos fechados, e a pensar, vou ter aqui uma inspiração. Sabem o que acontece? Adormeço. Portanto, é melhor sentar-me e começar a escrever uma palavra, outra palavra. Pois as palavras são mágicas. E uma palavra pede outra palavra. Engraçado. Isso acontece muitas vezes. Sei lá, basta dizer assim, uma... E sabe o que acontece? É que tudo que é masculino já não pode aparecer a seguir. Uma... ou uns, já passa para plural. E então eu vou seguindo estas palavras, e eu acho que é isso é que é a dita inspiração. Claro que também me vou inspirar em quê? É claro, nos meus livros está a minha vida, está as outras vidas, as pessoas que eu conheci, as histórias que li, os sítios por onde passei, enfim, tudo isso, se depois vai para os meus livros. Bom, e agora os alunos da Escola Básica de Mouriscas, olá meninos de Mouriscas, e fazem uma pergunta assim um bocado, que é esta: a Dona Cecília era a sua avó? Não. E sabem uma coisa, como todos nós temos duas avós, eu nunca conheci nenhuma avó. Quando eu nasci, as minhas avós partiram, não é? E eu nunca conheci nenhuma avó. E só conheci um avô. É o meu avô António, é por isso que eu me chamo António. E, portanto, digo eu que a Dona Cecília não era a minha avó, mas eu não me importava que fosse. E agora os meninos do Jardim de Infância de Mouriscas perguntam: os gatinhos Matias e Mimi estão bem? Eu acho que sim, Agora, eu não sei bem onde é que eles estão. Se calhar estão para aí perto de Mouriscas. Quem sabe se eles não foram aí ter. Mas de certeza que estão bem. Estejam descansados. E agora, os meninos da Escola Básica de Bemposta perguntam: por que escreveu uma história tão triste? Dizem-me que esta história dos gatos da Casa Amarela que é triste. Eu acho que não é bem triste. Sim, tem coisas assim um bocadinho tristes, mas eu pensei assim, eu já escrevi tantas histórias, desta vez vou escrever uma história diferente. Digamos que esta história é um bocadinho diferente, é uma história que nos deixa assim a pensar. Mas acaba bem, eu acho que acaba bem. Agora, eu deixei um final aberto, cada um pensa o que quiser, imagina o que quiser para o fim desta história. E agora, acho que respondi não.
E agora, os meninos da escola básica número 1 de Abrantes. Gosta de escrever livros sobre animais? Claro que gosto. Eu gosto dos animais, gosto de praticamente todos os animais. Há um animal que eu não gosto muito, sabem qual é? É um animal chamado salamandra. Não sei porquê, mas eu não gosto muito desse animal. Eu gosto, mas gosto dos animais todos, gosto de todos. Cobras, nem por isso. Mas há quem goste. E temos que respeitar quem gosta, não é? Os animais existem e temos que os respeitar, todos. Agora, os meninos da escola básica de Rocio, ao sul do Tejo, dizem assim a pergunta deles: qual foi o livro que mais gostou de escrever? Esta pergunta é mesmo muito difícil. Faltam-me 4 livros, penso eu, 4 ou 5 livros, nem sei bem, para ter 100 livros escritos, 100 livros publicados. E de modo que é muito difícil escolher, não é? É como vocês perguntarem, dos livros, das pessoas que estão em vossa casa, de quem é que vocês gostam mais? Gostam mais do pai, mas não gostam da mãe? Gostam mais da mãe, mas não gostam do pai? Gostam mais do tio, mas não gostam da tia? É muito complicado, não é? Eu gosto, digamos que eu gosto dos livros, digamos assim, os livros mais recentes, os que acabaram de ser publicados, são os meus livros bebés, que eu ando com eles mais ao colo, que é o caso destes gatos da Casa Amarela. E vamos continuar. Estou aqui a olhar para o computador, porque foi por aqui que vieram as perguntas. E agora vamos passar para o agrupamento de escolas número 2 de Abrantes. Da escola básica, António Torrado. António Torrado é um amigo meu, o meu amigo. Eu gosto tanto do António Torrado. Vocês sabem como é que eu chamo o António Torrado? O meu príncipe. Porque ele é o meu príncipe, ele é o maior de nós todos. É o mais velho e é um grande amigo e um grande escritor. Um grande abraço para o António Torrado, se ele vir esta gravação, este vídeo. E se vocês ouvirem, digam que eu mando um grande abraço. E então, as perguntas da escola do António Torrado diz assim: com a pandemia e o confinamento, o senhor teve mais inspiração ou não? Olha, com isto que nós estamos a passar, aconteceu uma coisa que eu nunca pensei que ia acontecer. Sabes que neste momento eu tenho um neto, que só tem 5 anos, que chama-se Santiago. E ele vinha muitas vezes aqui à minha casa, e ele não mora cá. E com o confinamento deixou de vir, e eu também não podia ir vê-lo. Então eu comecei a mandar-lhe mensagens. Mas pus as mensagens no Facebook. E de repente tinha milhares de pessoas a ler as mensagens. Depois escrevi um livro quando eu encontrei o Santiago. Portanto, durante 41 dias eu escrevi todos os dias uma mensagem. E então nasceu um livro chamado Mensagens do Avô, Crónicas do Bicho Mau, que está publicado na EASA. E, portanto, se não fosse a pandemia e o confinamento, eu não teria escrito esse livro. Mas, sabes, eu, quando estou aqui a escrever, estou sempre muito sozinho. Quer dizer, sozinho eu, mas tenho a minha imaginação, as personagens que crio. Eu nunca estou sozinho. Fisicamente estou, mas com a minha cabeça não. Eu estou a gravar aqui este vídeo no meu escritório. É onde eu passo muitas horas, não é? Portanto, teve mais inspiração ou não? Eu acho que não afetou muito. E os meninos do Jardim de Infância perguntam-me, do Jardim de Infância, do meu amigo António Torrado, que dizem assim:
Onde é a Pedrinha de Sol? Boa. Olha, a Pedrinha de Sol é uma terra especial. É uma terra tão especial, que só existe na minha cabeça, na minha imaginação. Na minha Pedrinha de Sol existe tudo o que eu quero. E muitas das histórias que eu escrevi e hei de escrever passam-se nesse sítio mágico chamado Pedrinha de Sol. Acho que é um nome bonito, Pedrinha de Sol. E agora vou passar para os meninos da Escola Básica de Rio de Moinhos. Moinhos. Sabem que quando era pequenino eu adorava ir aos moinhos. Adorava ver moer os grãos. Aqui moe-se o milho. Eu ficava todo enfarinhado. Eu adorava ir aos moinhos. Mas o rio que passa aqui na minha terra chama-se Rio Ovile. E os moinhos eram moinhos de água, não é? Mas pronto, isto agora não era para aqui chamado, mas olha, desculpem lá, lembra-se de cada coisa. Então vamos aqui aos meninos de Rio de Moinhos. Diz assim: ser escritor era o seu sonho? Queres que eu diga a verdade mesmo? Não. Eu, quando era como tu, não queria ser escritor. Eu, quando era como tu, o que mais gostava era de ler. Eu adorava ler. E também adorava brincar com os meus colegas. Mas sabe, há uma coisa que eu não gostava assim muito de fazer. E até tinha vergonha de dizer que não gostava. Sabem, eu não gostava muito de jogar futebol. Claro, mas eu não dizia isso nessa altura. Mas agora já posso dizer, jogar de futebol não gostava muito. Mas agora gosto de ver jogar futebol. Gosto muito de ver jogar futebol. O futebol acho que é um jogo muito, muito giro. Mas também gostava muito de pescar. Eu, no Rio Ovile, gostava de pescar. Não pescava nada, mas gostava de pescar. Portanto, não era meu sonho ser escritor. Eu nem sabia o que é que eu queria ser. Eu só mais tarde é que comecei assim a escrever. Agora, olha os meninos do Jardim de Infância de Rio de Moinhos. E eles perguntam onde se inspirou para escrever a história Os Gatos da Casa Amarela. Olha, meus amores, eu inspirei-me assim naquelas pessoas que estão assim mais sozinhas, mais velhotinhas e têm por companhia animais e como muitas vezes nem sempre estão acompanhadas e como eu gosto muito de animais e gosto de gatos e gosto de cães e gosto da bicharada, assim, olha, eu vou escrever um livro com uma abelhota, com a abelhinha, com a abelhota. E pronto, e foi assim que eu fiz. E vocês gostaram? Espero bem que sim. Agora, a Escola Básica de Tramagal. Tramagal é um nome bonito, não é? Tramagal. Perguntam-me os meus amigos, Tramagal, se calhar fosse tu que fizesse a pergunta. Se não fosse escritor, o que gostaria de fazer? Essa pergunta é muito difícil também. Se eu não fosse escritor, eu fui professor. Mas se eu não fosse professor, não fosse escritor, não fosse nada disso, eu gostava de ter uma profissão como o meu avô, que eu não conheci, não o António, o outro avô, o meu avô Zé. O meu avô Zé trabalhava com madeira. Era ele que punha assim os chapéus nas casas antes de se pôr as telhas, com madeira, na altura era com madeira. Ele sabia fazer isso, sabia pôr os telhados nas casas e sabia fazer coisas com madeira. Eu, se fosse, gostaria também de trabalhar com madeira. Eu adoro madeira, é tão bonito trabalhar com madeira. E talvez fosse marceneiro, para inventar móveis,
para inventar assim coisas bonitas. Talvez. Agora, os meninos da escola básica, São Miguel de Rio Torto. Rio Torto. Que querem saber estes meninos? Esta é pergunta tão complicada. É assim, gosta mais de escrever histórias para crianças ou fazer manuais? Pronto, então eu tenho que explicar. Há muitos anos eu era professor e fiz livros para a escola. Fiz muitos livros. Que chamam-se também manuais escolares. Mas os manuais escolares foram importantes naquela altura. Entretanto, eu deixei de ser professor, já não dou aulas e deixei de fazer manuais. O que eu continuo a fazer são histórias. E agora, gosto mais de escrever histórias ou fazer manuais? Claro que gosto mais de fazer histórias. Manuais dá muito, mas mesmo muito trabalho. Vocês nem fazem ideia como é tão difícil escrever um manual. Olha, gostei desta pergunta. Nunca ninguém me tinha feito esta pergunta. Estes meninos do Rio Torto, hein? Foi bom. Obrigado. E agora? Esta pergunta está toda armadilhada. A Escola Básica número 2 de Abrantes que quer saber o seguinte. O senhor também é um bom leitor? Claro. Eu gosto mais de ler do que escrever. E tem imensos livros. Olha, eu não me escondo, isto é mesmo verdade. O que vocês estão aqui a ver aqui assim atrás de mim são livros, eu tenho milhares de livros. Assim, perguntam, li-os todos? Não, alguns não li. Outros é só para consultar, outros é de ler. Enfim, mas eu gosto imenso de ler. Estou sempre a ler. Nunca leio um livro do princípio ao fim. Quer dizer, tenho um livro, tenho 2 ou 3 livros. Leio um, leio outro, conforme me apetece. Mas sim, sou um bom leitor. Eu nunca vou a lado nenhum sem levar um livro comigo. Nunca. Quando mesmo, agora não, mas antes, quando ia às escolas, tinha que ficar nos hotéis e tinha que ficar sozinho a dormir, levava sempre na minha malinha um livro, claro, tinha que ser um livro. E às vezes levava um livro e trazia 2 ou 3, como é costume. Finalmente, a última pergunta que vem. Exatamente. Mas pronto, esperaram, não há problema, vou responder. Exatamente, são os meninos da Escola Básica de Chainça. Bom, então a pergunta que vocês fazem é a seguinte. Quando começa a escrever, já tem a história toda pensada e esquematizada, ou vai deixando a imaginação fluir à medida que coloca as palavras no papel? Eu costumo dizer que que escrever é como quem faz tricô, quem faz crochê. Vocês já viram as pessoas a fazer, por exemplo, uma meia ou assim qualquer coisa com agulhas? Como é que eles fazem? Fazem um laço de cada vez, não é? Não, eu a escrever é a mesma coisa, quer dizer, ponho uma letra, depois ponho outra letra, faço uma palavra, depois faço outra palavra, e por aí fora, vou seguindo, e vou vendo como? Imaginando. E o que eu vejo é o que eu ponho na história. Por isso, eu quando vou escrever uma história, nunca sei nada do que vai acontecer. Nem sei nomes, nem sei nada. Eu quando vou escrever uma história, sei tanto como vocês quando pegam no livro. Exatamente o mesmo. Sim, senhora, foi uma boa pergunta. Espero bem que tenha respondido a todos os meninos e fiquem assim a conhecer-me melhor. Está na hora de terminar. Espero que tenhas gostado tanto como eu gostei de estar aqui contigo.
sobretudo para ti, mando-te um grande, grande abraço. Fica bem. E um dia, daqui por mais algum tempo, certamente que nos vamos encontrar aí em Abrantes.